Segunda lei de Newton, questão número 2, Armand. Um elevador possui massa de 1.500 quilogramas. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a tração no cabo do elevador quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado é. Então vamos lá. Primeiro passo, determinar o personagem principal. É o elevador. Segundo passo, desenhar as forças que atuam sobre ele. Esse elevador tem massa, em consequência tem peso. Se a massa vale 1.500 kg e a gravidade vale 10, o peso é 15.000 newtons e, como todo peso, é sempre vertical para baixo. Existe um cabo sustentando esse elevador, então existe uma tensão ou tração neste cabo. Não existem atritos, não foram mencionados. O elevador não está encostado em nada sólido, então não existe normal. Então, conferidas as forças, nós não temos forças inclinadas. Então não há o que ser decomposto. É caso para a segunda lei. Observe que o problema disse que esse elevador deverá estar acelerando para cima. Então é uma aplicação direta da segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Como ele acelera para cima, a força que puxa para cima tem que ser maior. Então, T menos 15.000 é igual a massa 1.500 vezes a aceleração 3. 1.500 vezes 3 dá 4.500. O 15.000 passa somando. Então, nós temos uma tensão que vai valer 19.500 newtons. Na nossa questão número 2, isso corresponde à alternativa correta, letra E. Terceira questão de segunda lei de Newton. O desenho está mostrando um objeto grandão, chamado 1, sobre ele um objeto menorzinho, chamado 2. Esse objeto chamado 2 sendo solicitado por uma força F horizontal para a direita. E ele diz assim: sobre uma superfície sem atrito, então aqui nesta superfície não há atrito, há um bloco de massa M1, 4 kg, massa do objeto 1, então 4 kg, sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa M2, igual a 1 kg. Uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal F de módulo 10 newtons. Então, nós temos aqui uma força cujo módulo vale 10 newtons, como mostrado na figura abaixo. E observa-se que nesta situação, os dois blocos movem-se juntos. A força de atrito existente entre as superfícies dos blocos vale em newtons. Então, o cara quer saber qual é o atrito que atua nessa superfície. Agora, isso aqui é caso para a segunda lei. O sistema vai acelerar. Se é caso para a segunda lei, sinceramente, a pergunta que ele fez a priori não me interessa. Nós temos um primeiro compromisso, nós temos um primeiro passo a ser dado, e esse primeiro passo chama-se calcular a aceleração. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar que eu tivesse um único corpo, formado pela soma de 1 e 2, cuja massa então seja de 5 kg. E esse único corpo estaria sendo solicitado horizontalmente por uma força de 10 newtons. Então vamos lá. Primeiro passo, depois de determinado o personagem principal, nós vamos conferir as forças. Existe um peso, que vale 50 newtons, afinal de contas a massa é 5 kg. Existe uma normal, porque está tocando no solo, que aliás essa normal em módulo também vai ser igual a 50 newtons. Não existe atrito com o solo. Então, essa é a nossa situação. Aplicando ali a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, a normal e o peso se anulam. Nós temos uma força resultante igual a 10 newtons. Nós temos uma massa do sistema de 5 kg.
Portanto, a aceleração desse sistema, meus senhores, vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração aí está. Agora que eu tenho calculado a aceleração, eu vou focar no problema. Esse problema pede para você calcular a força de atrito que o objeto 2 está trocando com o objeto 1. Então, vejamos. O personagem principal é o nosso objeto chamado 1. Se você quisesse escolher o 2, também não ia fazer grande diferença, não. Vamos desenhar as forças que atuam sobre ele. O objeto 1 tem massa de 4 kg, portanto, ele tem um peso de 40 newtons. Esse objeto 1 está encostado em duas superfícies sólidas. Existe aqui em cima dele um objeto chamado 2, portanto, nós temos uma normal feita pelo objeto chamado 2. Se a massa de 2 vale 1 kg, se o peso de 2 vale 10 newtons, então a normal que ele cria aqui também vale 10 newtons. Nós temos aqui embaixo uma outra normal feita pelo solo. Gente, o solo está suportando os dois objetos ao mesmo tempo. Essa normal vai valer 50 newtons. Não existe atrito entre o solo e o corpo, mas existe um atrito entre o corpo 1 e o corpo 2. Gente, agora, cuidado com um detalhezinho. Você coloca na cabeça que o atrito é uma força contrária ao movimento. Aí você pensa assim, bom, se eu estou puxando para frente, o atrito vai puxar para trás. Mas não se pode pensar assim. Quando você for pensar em atrito, você tem que pensar exatamente onde o atrito está acontecendo. O atrito aqui está acontecendo entre o corpo chamado 1 e o corpo chamado 2. Então, olha só. O meu personagem principal é o corpo chamado 1. Olha esse desenho. Na hora, moçadinha, em que esse sistema se desloca, na hora que você tem o sistema inteiro, olha só, na hora que você tem esse corpo 2 sendo puxado violentamente para frente, qual é a tendência do corpo 1 em relação ao corpo 2? Gente, a tendência de 1 em relação a 2 é escorregar para trás. Então, se ele tem uma tendência a escorregar para trás, o atrito, que é uma força do contra, vai puxar para frente. Então, na hora de determinar o atrito, direção e sentido do atrito, verifique onde é que ele está acontecendo. É entre 1 e 2. Puxou o corpo 2 para frente, o 1 tem tendência a ficar. Se a tendência dele é escorregar para trás, o atrito puxa para frente. Feito o desenho, gente, agora não tem graça. É só você aplicar a segunda lei de Newton. Olha o desenho, por gentileza. Não faça o que você acha que deve fazer. Faz o que o desenho está te mostrando. Eu desenhei todas as forças que atuam sobre o corpo 1. Olha o desenho e me diga qual é a resultante de tudo isso. As duas normais. Certinho? O peso. Olha, essa normal e o peso que estão para baixo somadas dão 50. A outra normal para cima que dá 50 neutraliza. Então, no eixo vertical, a força resultante é zero. A única força que sobrou, portanto, a força resultante é o FAT. Estamos trabalhando com um corpo chamado 1. A massa desse corpo é de 4 kg. A aceleração já tínhamos calculada 2 metros por segundo ao quadrado. E isso vai dar que a força de atrito trocada entre esses dois corpos terá módulo igual a 8 newtons. Então, na nossa última questão, questão número 3, alternativa correta, letra E. Por que é importante você determinar o personagem principal? Por causa da terceira lei, gente. A terceira lei de Newton determina que uma força nunca aparece sozinha, sempre aparece